vamos falar do que caracteriza uma dieta low carb. Depois a gente vai falar de alimentos e tudo mais, mas eu queria saber o que caracteriza uma dieta low carb. Bom, inicialmente, obrigado pelo convite, né, Silvião? Obrigado Vamos você. lá colocar conteúdo do pessoal, entender como é que funciona uma dieta. Acho que o princípio básico, para quem não entende muito como é que funciona o cálculo de uma dieta, é que existe uma matemática por trás da estratégia que a gente vai falar. Então, a caloria total, né, seria a parte inicial de você traduzir isso em macronutriente. Então, por exemplo, você tem um indivíduo que chega com 120 quilos, e a gente fez um cálculo para ele que a necessidade dele seria de 2.000 calorias e isso é um déficit calórico para ele. Então, a partir dessas 2.000 calorias, quando a gente fala de dieta low carb, eu vou pegar dentro dessas 2.000 que já está em restrição calórica e vou tirar uma parte dessa caloria do macronutriente carboidrato. Então, começa por isso. Os outros macros, né, a proteína e a gordura, vão ser calculados também. Só que para bater 100%, eu vou ter que tirar um macro para gerar esse déficit calórico por um específico. Certo. Então, a low carb configura isso. É uma restrição calórica que configura uma redução do macronutriente carboidrato. Perfeito. Então, ele vai ser menos do que a gordura e a proteína. Exato. Então, por exemplo, em dados numéricos, em porcentagem que o Nutri sabe calcular a dieta, vamos colocar que seria 20% de carboidrato, 40% de proteína e 40% de gordura, totalizando 100%. Certo. Só que dentro do teto de 2.000 calorias. Então, a caloria é sempre o principal. É isso, é o pilar básico. Certo. Então, já assume que já é 2.000, já é restrição para a pessoa. Okay. Então, pega um cara de 120 e você divide 120 quilos por 2.000 calorias, dá menos do que 20 calorias por quilograma de peso. Na literatura, isso já é uma restrição, já, certo. Por incrível que pareça. Né? Okay. E aí, vamos pensar, tipo, 40% de carboidrato ou menos, né, que configura, como falei, então ele vai ter ali perto de 1 grama e meio de carbo por quilograma de peso. Então você escolhe como que vai ser a distribuição calórica dele, tirando o carboidrato. Bem pouco, né? Porque se você pegar, vamos pegar 2 gramas por um indivíduo de 100 quilos, você teria 200 gramas de carboidrato, macronutriente. Okay. Só que quando você divide isso em 4 refeições, você teria tipo 50 gramas de carbo em cada refeição. Pode ser até menos do que isso, né? Então, os principais alimentos que normalmente são fáceis de tirar de uma dieta, o que você vê no prato é, por exemplo, tira o arroz, tira a banana, tira a batata, tira a aveia, tapioca. Então, visualmente falando, para uma pessoa leiga que não procura um nutricionista, tirar o carboidrato é muito fácil. Sim. De certa forma, né? E gera por trás uma restrição calórica. A maioria das pessoas tenta fazer dieta por conta sim, de procurar um profissional, né? E é engraçado que a dieta low carb, ela configura um efeito rápido na balança. Porque tem um segredo aí em cima disso, né? Então, o carboidrato no nosso corpo, quando você come o carbo, ele vai ser estocado em fígado e músculo. Via glicogênio. Certo. É como se fosse um sagu, um gel, que é feito com água. Então, quando você come o carboidrato, ele gera esse glicogênio hepático muscular, só que vai 3 moléculas de água para cada molécula de carboidrato, de glicose. Então, quando você tira o carboidrato, o que acontece? Você faz com que a balança caia, em grande parte, inicialmente de água. Sim. E não é uma perda de gordura de forma específica. Por isso que o pessoal fica, nossa, eu cortei o carbo, perdi 3 quilos na balança, que legal. Mas, infelizmente, essa queda de peso não é gordura propriamente dito. Essa é por isso que é muito visual. Por isso que ilude, né? Ilude. É aquela dieta de segunda a sexta, você perde 3 quilos na semana. Certo. Você volta a comer no final de semana, volta 3 quilos. Então a pessoa fica naquele sanfona da balança, né? Sim. Só que, lógico, funciona para quem realmente precisa fazer a low carb. E qual é a pessoa mais adequada para fazer uma dieta low carb, se a gente pegar na clínica, né? Sim. Então, um paciente obeso, com sobrepeso, que é pouco treinado, que não tem uma atividade física constante. E, principalmente, aquele paciente que está com muita glicose plasmática aumentada. Hiperglicemia. Já pré-diabético. Pré-diabético, que é a resistência periférica à insulina que a gente fala, né? Certo. Então, quanto mais gordura corporal a pessoa tem, menor é a captação de glicose dela para o tecido. E a glicose fica circulando no sangue. Então, fica 113, 120 miligramas por decilitro de glicose em jejum. Nossa. E a insulina acompanha. A insulina também fica alta. Sim. A insulina acima de 13 milimol, ela não faz você queimar gordura. Nossa. Então, assim, um cara já chega no consultório, já é sedentário, já não treina e a dieta mais estratégica para ele seria essa low carb. Por quê? Porque eu já aproveito que eu estou tirando carboidrato para que os níveis de glicose e insulina dele caiam inicialmente.
Então é um candidato bom para fazer uma low carb. Agora, se eu pegar você, uma pessoa fisicamente ativa, e fazer uma low carb, você até tem a perda de peso e água, só que seu treino começa a ficar ruim. Sim, perde rendimento. Perde rendimento. Então eu preciso escolher certinho para quem vai ser feita a low carb, na verdade. E, inclusive, é uma coisa interessante que as pessoas às vezes não veem, porque tem gente que tem um trabalho baseado muito em baixa atividade física, mas ao mesmo tempo, ou tem alta atividade física, Sim. não tem problema, mas ela tem um trabalho muito cognitivo. Por exemplo, ela tem que ter muita concentração e ler muito, Sim. de repente. Quando eu baixo o carboidrato e coloco uma low carb para ela, o que acontece? Cara, você tocou um ponto bem legal, porque pela termodinâmica que a gente estuda na fisiologia, o cérebro ele tem 1,2 kg, 1,4 kg. 20% do metabolismo basal nosso é dele. Nossa, 20%. Do total de 70% do basal que você tem, 20% é dele, porque ele consome muita glicose. O cérebro quando você não está fazendo uma cetogênica, o principal combustível do cérebro é a glicose. E ele te cobra a glicose se você não come. Então vou dar um parâmetro de consultório. O cara vai lá, corta o carbo de manhã no café, corta o carbo no almoço, à tarde no escritório ele começa a ter uma função cognitiva muito mais baixa, ele começa não pensar direito, começa a ficar meio irritado, só que tem um ciclo circadiano das 4, 5, 6 da tarde, que o cortisol cai, e essa falta de glicose do dia, o cérebro te cobra à noite. Nossa. Aí a pessoa come o pé da mesa à noite de fome, porque ela restringiu o carboidrato o dia inteiro. Entendi. Então é um set point dele, ele percebe que você está fazendo isso, e ele não vai te cobrar um brócolis à noite, ele quer te cobrar um açúcar, um chocolate, alguma coisa calórica à noite. Sim. Então a ideia do cortar carbo não é de forma arbitrária, aleatória. Sim. Eu consigo restringir de forma controlada para que não gere essa compulsão alimentar, entre aspas, à noite, por exemplo. Isso leva a pensar que a maioria das pessoas, quando vai cortar, assim, por senso comum, né, vai fazer uma dieta por conta própria, acaba não pensando nisso, acaba falando, não, vou tirar o carboidrato, que é mais fácil, como você disse, e acabo perdendo rendimento, outras coisas. Inclusive, para a pessoa que treina, é muito pior, né? Então, para quem treina, a low carb é adequada? Pode ser adequada? Ela pode ser uma estratégia adequada, pontual, quando o cara quer fazer uma definição mais rápida ou mais agressiva, mas assim, em detrimento ao cortar carboidrato, ele sabe que ele vai treinar mal. Ok. Quando a pessoa fala que ela treina bem com pouco carbo, é porque o treino dela não é tão intenso. Ok, ou baixa percepção. Exato. Também, né? Então, a gente vai falar da cetogênica, que também é uma outra ideia, mas a low carb, se o indivíduo treina à noite, por exemplo, 6, 7 da noite, teoricamente, de 4 a 6 horas, você tem uma formação de glicogênio. Então, se ele come pouco ao longo do dia, não vai ser somente a pré-treino antes do treino que vai salvar ele. Exatamente. Isso é muito legal falar, porque a maioria das pessoas pensa, vou comer... O que você come de pré-treino? O pré-treino existe? Na verdade, o pré-treino são uns 10 horas antes do treino. Exatamente. Se for pensar friamente. Às vezes um dia antes. Não, eu treino logo cedo, às 5, 6 da manhã. Então... Eu não como antes do treino, mas qual é a estratégia? Eu faço o meu pré-treino no jantar e na ceia do dia anterior. Exatamente. Porque, como eu falei, o glicogênio ele é formado, ele fica estocado no músculo, ele não cai na corrente sanguínea quando é do músculo, o músculo é egoísta para glicogênio, fica para ele. E quando eu acordo de manhã, eu só tomo um café preto, um pré-treino e pau na máquina. Porque já fiz o carbo à noite, a ceia. Sim. Então é contrassenso, meu Felipe não corta carbo à noite? Não, porque eu treino logo cedo. Por que eu vou cortar? Exatamente, concentra na verdade de noite, porque treina de manhã. O Nutri consegue fazer essa estratégia dependendo da pessoa. Sim. E se a pessoa não treina de manhã, o café, o almoço, o lanche da tarde. Então essas 3 já contam para ele treinar à noite. Certo. E o jantar é a última, se for considerar 4 refeições, na verdade. Perfeito. Então, tudo é calculado, cara, é uma matemática. É muito legal, quando a gente vai pensar em performance, é mais ainda, né? Mais minucioso, né? Mas aqui, pensando na low carb ainda, quando a gente pensar nos alimentos, quais que são os alimentos que seriam, assim, para nossa cultura, lógico, né? A gente tirar, evitar, e quais que são os melhores para essa estratégia de dieta? Vamos dar alguns números para o pessoal entender. Se eu pegar uma dieta que tenha 100 gramas de carboidrato no dia, é pouco. Sim. Macronutriente é pouco. Considerando 4 refeições, eu vou ter 25 gramas de carboidrato macro. Então, isso já é uma low carb. 25 gramas de carboidrato por refeição. Então, se eu pegar uma banana nanica de 100, 120 gramas, eu já quase bato isso. Sim. Agora, mas se eu comer a banana e o pão, aí você ultrapassa.
Então você tem que escolher ou 2 fatias de pão integral, que dá uns 25, 30 de carboidrato, ou a banana. Ou uma banana prata, né? Exato. Então é muito relativo. Por exemplo, 50 de aveia, você tem em média 30 de carbo. Então vou ter que colocar 25 de aveia, 40 de aveia, para bater um carbo de 25, 20 gramas de carbo. Então, assim, é pouco. Não é zero carbo. Zero carbo a gente vai falar da ceta daqui a pouco, mas assim, a low carb tem que ter parcelado. Certo. Então, por exemplo, entre pão e fruta, eu vou ter que jogar com o paciente. O que você quer? Né? Assim, eu até abuso um pouco. Eu posso colocar um pão francês numa dieta low carb. Ok. Porque é 30 gramas de carboidrato, só que está contido. Só que uma pessoa sem o Nutri, ela não vai colocar nem a pau o pão, ela vai tirar o pão. Ela vai comer só ovos de manhã e já era. É porque tem as outras refeições que você vai calcular e colocar outros alimentos. Então sem usar alimento industrializado, né? O pão, por exemplo, vamos pegar tipo uma fruta, uma porção de fruta de uma banana e 3 ovos. 3 ovos você tem 15 de gordura, 20 de proteína e a banana tem 25 de carbo. Acabou o café. Beleza. Tipo, já tá bem, ok, tá bom. Né? Beleza. Aí ela passa 3, 4 horas de diferença, vai pro almoço. Então entre batata doce e arroz, se você colocar 20 gramas de carboidrato de batata doce, são 100 gramas de batata cozida. Pronto. Se eu pegar arroz, é 70, 80 gramas. Então o volume do prato diminui, se eu considerar. Quando eu batia peso no judô, que era lutador, eu usava a abóbora japonesa, aquela kabocha. Sim. Ela é um legume, né, que tem 100 gramas dela, tem 10 de carbo. Então eu colocava 200 dela para dar 20 de carboidrato. Então me dava um prato cheio. Um montão. Mas é um carbo baixo. Sim, mas então, aí que tá. Quando a gente vai pensar nas estratégias, quais são os melhores alimentos se você for pensar em almoço e janta, que são parecidos, né? O que você faria? O que você falaria? Porque tem uns que são apelões, por exemplo, esse da abóbora que você falou, é muito apelão. Mas é bom pra caramba, né? É volume, né, cara? É volume pra caramba. É porque eu preciso pensar não só no macro, mas eu preciso pensar na saciedade da pessoa. Com certeza. Então, assim, salada crua não tem carbo. Então, é um pratão de salada, tipo uma bacia de salada. Gigante. Né? Limão, aceto balsâmico, vinagre, para não adicionar a caloria do óleo, do azeite, por exemplo. Perfeito. Só que daí, eu pergunto para ela qual é o carbo que você quer ter na refeição do almoço. Então, eu tenho que meio que manejar a quantidade desses 25 gramas de carboidrato no alimento. Tem gente que corta o carbo propriamente dito e come uma fruta depois. Ok. Uma laranja de 120 gramas, você tem 20 gramas de carbo em média. Só que assim... Laranja não é tão bom, né? Exato. Um abacaxi, então depende muito. Agora, eu posso escolher, eu não posso colocar o arroz e a banana. Ou a batata e a fruta. Então, ou é um ou é outro para bater aquele totalzinho ali. Só para entender, o pessoal entender, se eu fosse classificar assim, viria com a camada de cima que é arroz, batata doce, macarrão, Isso, tal. Aí depois a segunda já vem os legumes, né? Isso. Então, com a metade das calorias em carboidratos, feijão, lentilha, ervilha, sim. Né? E depois vem as mais apelonas, que é o caso que você falou, né? Abóbora e entre batata inglesa também cai mais ou menos. Por exemplo, se eu pegar feijão, as leguminosas, o feijão em classe, 100 gramas do feijão cozido, ele só tem, 15 de carbo. Então, você tem 30, 200 gramas de feijão. Entendeu? É feijão pra caramba. Pô, dá pra comer bem. Só não pode colocar farinha junto. Não. Imagina, aquela farofinha gostosa e tal. Né? Então, assim, quando o paciente está comigo na clínica, eu costuro a dieta junto com ele, eu fico perguntando o que você quer dentro desse cálculo que já foi feito. Beleza. Então, não é zero carbo, mas, tem que controlar a coisa. Então, eu penso muito em volume. O cara vê o prato cheio. Sim. Então, por exemplo, mandioquinha, batata doce. Nossa. Bom. Cresce. E tem um carbo menor em concentração do que arroz e macarrão. Macarrão é uma tristeza, cara. Porque o macarrão ele pesa com água. E quando você coloca 100 gramas de macarrão no prato, não é muita coisa de volume. Só que ele já tem 30 gramas de carbo ali. É muita coisa. 30 gramas de carbo de arroz vai dar mais ou menos 100 gramas de arroz também. Só que de batata doce dá 150. Tá, um pouquinho mais. Você entende? Então, por isso que pesar a comida, o Nutri tem que ter essa experiência de saber volume. Porque daí ele consegue jogar isso com o cliente. Perfeito. Eu vejo que mandioquinha e abóbora, eu acho que é os queridinhos. Dá volume, é gostoso. Se você faz assado, né, com alecrim purê, ali, também, purê. Puta, fica legal pra caramba. E essas coisas de cozinhar também é muito importante, né? Saber cozinhar, enfim.